Frieren passou décadas ao lado de Himmel, lutou com ele, viajou com ele, assistiu ele envelhecer e durante todo esse tempo ela estava lá presente, fisicamente, mas não estava lá de verdade. Não porque não se importava, mas porque era uma elfa que vive séculos. Aquele grupo era mais um capítulo numa história muito longa. Ela não sabia que aquilo era finito, não sabia que tinha peso. O tempo longo demais cria uma ilusão cruel, a ilusão de que sempre haverá mais tempo. Pensa no que isso significa na prática. Himmel acordava todo dia ao lado de Frieren, compartilhava refeições com ela, contava piadas ruins que ela raramente achava graça, protegia ela em batalha, admitia em silêncio, e Frieren estava lá, respondendo, reagindo, existindo naquele espaço, mas processando tudo aquilo como passageiro, como algo que logo ficaria para trás na linha do tempo interminável de uma elfa. Existe uma palavra em japonês que não tem uma tradução direta, essa aí que está na tela. Ela pronuncia mais ou menos assim, mono no awari. Significa a melancolia das coisas, a consciência de que tudo é transitório, que a flor da cerejeira é bonita precisamente porque cai, que o pôr do sol emociona porque some. Himmel entendia isso. Ele era humano e a cada dia isso tinha um peso enorme nos dias que eram contados. Frieren não entendia, não podia entender, e essa é a simetria, é o coração de todo o anime. Porque Himmel não ficou com raiva disso, ele não cobrou presença que a Frieren não sabia dar, ele simplesmente amou do jeito que podia, deixou flores, fez perguntas, tentou criar memórias que durassem mais do que ele, e Frieren recebeu tudo isso com a gentileza distante de quem não sabe que está recebendo um presente, só percebeu o valor do embrulho depois que a pessoa que entregou já não estava mais lá para ver ela abrir. E aí que vem a parte que ninguém consegue assistir sem sentir algo, a cena do funeral. Frieren está de pé diante do caixão do Himmel, décadas depois de terem se despedido pela última vez, e ela chora, não com drama, não com colapso, com aquela surpresa quieta de quem não sabia que sentia tanto, de quem olha para dentro e encontra algo que não sabia que estava lá, e a pergunta que ela mesma faz: por que estou chorando se eu mal conhecia? É a pergunta mais honesta e mais devastadora de todo o anime. Porque ela estava certa, ela mal conhecia e a culpa disso era dela. E não havia mais nada a fazer com essa culpa. E então Himmel morreu de velhice, do jeito mais natural e inevitável do mundo. E Frieren chorou. E a parte perturbadora não foi a perda, foi o que vem junto com ela. A percepção de que ela não conhecia de verdade, que em décadas de convivência ela nunca perguntou o suficiente, nunca prestou atenção suficiente. A janela existiu por anos e ela ficou fechada. O arrependimento de Frieren não vem do que ela fez, vem do que ela não prestou atenção. Essa é a diferença entre a culpa e o luto. Culpa é sobre a ação, luto é sobre a ausência. A ausência é muito mais difícil de carregar porque não tem um momento específico para apontar. Foi um dia comum, e outro dia comum, e mais outro, até que de repente não havia mais dias. Se você está gostando dessa narrativa, já se inscreve no canal, deixa seu comentário e coloca lá embaixo que ideias a mais eu poderia colocar para desenharmos aqui. Frieren não volta no tempo, ela faz algo muito mais difícil, aprende a estar presente no que ainda existe. A jornada que ela começa depois da partida de Himmel não é mais uma missão de poder, é uma missão de correção. Uma tentativa de aprender tarde, que o caminho tem valor, que as pessoas ao lado têm valor, que a conversa que ela está tendo agora tem valor, mesmo que pareça ordinária, justamente e especialmente porque ela parece ordinária. Todo artista passa por uma versão disso. Você está tão focado em evoluir que esquece de registrar o que está vivendo. Na verdade, essa é a evolução. Você olha para os desenhos antigos com vergonha em vez de gratidão, sem perceber que cada um deles representa uma versão sua que você estava tentando, que estava presente e que estava crescendo. O processo é a obra, mas a lição sempre chega depois. E isso dói de um jeito específico, porque você não pode voltar, não pode rever o caderno que jogou fora, não pode religar para uma pessoa com quem perdeu contato, não pode estar mais presente naquele momento que já passou. O que você faz é o que Frieren fez. Decidir o que ainda existe e merece atenção. Não atenção dividida, não presença física com a cabeça em outro lugar. Atenção de verdade. Frieren aprendeu a fazer algumas perguntas, pequenas perguntas, sem peso aparente. Começou a registrar feitiços inúteis porque, não por poder, mas porque cada uma delas carregava uma história de alguém. Ela entendeu que estar presente não é um estado passivo, é uma escolha ativa que você faz a cada momento e que essa escolha feita repetidamente é o que transforma o tempo em memória.
A pergunta que Frieren deixa não é sobre o anime, não é sobre elfos ou feitiços ou jornadas em mundos fictícios, é sobre você, agora, nesse momento, hoje. Nesse exato momento em que você está assistindo esse vídeo com a metade da atenção, com o celular do lado, com a cabeça em outra coisa. O que está acontecendo na sua vida agora que você está deixando passar sem perceber? Não precisa ser algo grandioso, não precisa ser uma aventura épica ou uma amizade de décadas. Pode ser o seu filho fazendo uma pergunta idiota enquanto você olha para a tela, pode ser sua mãe ligando de novo para saber a mesma coisa de sempre, pode ser um amigo mandando mensagens que você deixou de responder e deixou para depois e virou dias, semanas, virou um silêncio que ninguém ou nenhum dos dois mais sabe quebrar. Frieren não perdeu Himmel numa batalha, não perdeu ele para um vilão ou uma tragédia evitável. Ela perdeu ele para o tempo ordinário, para os dias comuns que foram passando enquanto ela estava presente, mas ausente. E é exatamente isso que torna a história tão difícil de assistir, porque você reconhece. Você sabe exatamente do que ela está falando, é como se você já tivesse sido Frieren. Provavelmente está sendo agora. Que pessoa está do seu lado hoje que você ainda pode conhecer melhor, não conhecer no sentido de saber o nome, a história, que seja de verdade. O que ela teme, o que ela sonha, o que a faz rir daquele jeito específico que você ainda não decorou. Existe alguém assim? Sempre existe. E a janela está aberta, mas janelas fecham, às vezes devagar, às vezes de uma vez. E você raramente escuta o barulho. Que processo você está vivendo agora que vai querer ter registrado quando terminar? Todo artista que está começando quer chegar logo no resultado, que é um traço fluido, o domínio da técnica, o reconhecimento, e esquece de fotografar o caderno bagunçado, de guardar o primeiro desenho horrível, de lembrar como era antes de saber o que é hoje. E esse registro não é verdade, é gratidão antecipada, é você deixando uma carta para a versão do futuro que vai precisar lembrar. Frieren aprendeu isso tarde, mas aprendeu. A beleza da sua jornada é que ela prova que tarde não é o mesmo que nunca, que você pode começar a estar presente. Agora, imperfeito, incompleto, ainda aprendendo. E isso já conta, já vale. Você ainda tem essa janela aberta. Use-a enquanto ela está aberta. Se esse vídeo te fez pensar em alguém ou em algo que está deixando passar, deixa aí nos comentários. Nesse desenho eu utilizei como referência essas artes da Frieren. Estou fazendo nesse caderno aqui com a folha de 150 gramas por metro quadrado e as canetas estilo Nankin da Tutimon. Foram feitas várias tentativas para esse processo, que é justamente parte da história. Lembre-se de se inscrever no canal, que assim, eu vou tentar colocar uma história toda semana. Lembra de acessar o blog do Desenhista Nerd também, que tem mais de 1000 artigos sobre cultura nerd e quadrinhos. Eu deixei o link aí na descrição. Até o próximo vídeo.